Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quarta-feira, 13 de dezembro do ano de 2023. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o nosso jornal aqui na 103,7. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Nota fiscal goiana, 176 ganhadores ainda não buscaram seus prêmios. Com o novo cálculo, o salário mínimo deve subir para ao menos R$ 1.412 em 2024. Tema da redação na reaplicação do Enem 2023 é sobre população em situação de rua. A aprovação da gestão de Ronaldo Caiado vai a 81%. Saúde de Goiás alcança a marca de 100 doadores de órgãos em 2023. Programa Desenrola é prorrogado por 3 meses. 5 cidades de Goiás concentram, aliás, 40% do furto de energia no estado. Com 6 brasileiros garantidos, Sul-Americana pode ter mais de 15 títulos de Libertadores em 2024. Programa Juntos pelo Araguaia será realizado nesta sexta-feira em Mineiros. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Olha, o salário mínimo deve subir de R$ 1.320 neste ano para ao menos R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024, com o pagamento em fevereiro do ano que vem. O valor representa uma alta mínima de R$ 92 e ficou abaixo dos R$ 1.421 estimados pelo governo na proposta de orçamento deste ano. O valor de R$ 1.412 foi confirmado pelo economista-chefe da UE Investimentos, Felipe Salto, ex-diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal. A atual diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma Pinto, estimou que o valor será de R$ 1.413 no ano que vem. Ela arredondou o resultado da inflação até novembro deste ano usado no cálculo. O valor calculado para o ano de 2024 considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo do presidente Lula, já aprovada pelo Congresso Nacional. E o tema da redação da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023, realizado nesta terça-feira para os candidatos que perderam a prova em novembro, foi desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Para Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovação da SAS Educação, o tema segue o perfil do Enem de trazer um problema social que acontece em todo o Brasil. O educador ressaltou que é um desafio que exige a abordagem holística e empática e que é necessário reconhecer a dignidade e o potencial de cada indivíduo e que é possível avançar em direção a uma sociedade mais inclusiva e mais justa. A reaplicação do Enem ocorre nos dias 12 e 13 de dezembro, mesmas datas de aplicação do Enem PPL para pessoas privadas de liberdade em todos os estados e no Distrito Federal. Participam da reaplicação os candidatos que precisaram faltar porque estavam com alguma doença infecciosa prevista no edital ou tiveram algum problema de logística ou foram alocados para fazer exames em locais distantes por um erro da organização. E a CPI da Braskem deve ser instalada nessa quarta-feira. Os detalhes com Alain Barbosa. O Senado vai instalar na manhã desta quarta-feira a CPI da Braskem, empresa responsável pela mina colapsada em Maceió. Serão 11 titulares e 7 senadores suplentes. O Palácio do Planalto não era favorável à instalação da comissão parlamentar de inquérito. Uma das preocupações do governo é que a Petrobras, dona de 35% das ações da Braskem, seja prejudicada com a politização dos embates. Políticos baianos, entre eles o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, também era uma voz de resistência por conta dos investimentos da Braskem no estado. Na manhã desta terça-feira, políticos alagoanos reuniram-se com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o encontro ainda não definiu ações concretas. Todas as medidas reparatórias correrão, evidente, por conta da empresa causadora do problema. Então nós vamos sentar a partir de hoje para estabelecer uma governança de cunho técnico, de cunho pragmático, que tente deixar ao lado as disputas políticas. Objetivamente é isso. O que o presidente Lula fez o apelo para que a centralidade do debate não seja na política, nem eventual acordo financeiro com o Estado ou com o município, que a centralidade seja no interesse da população. E todos, na frente do presidente, eu estava lá, concordaram com isso, de forma unânime. O desastre ambiental em Maceió afetou cerca de 55 mil pessoas até o momento. 14 mil imóveis em 5 bairros foram desocupados. A Braskem atua na capital alagoana desde 1976, quando começou a perfurar 35 poços perto da Lagoa Mundaú. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. A Secretaria da Economia de Goiás informou ontem que 176 ganhadores da nota fiscal goiana não buscaram seus prêmios. A lista completa de vencedores está disponível no site do programa. Os 74 contemplados no sorteio de novembro têm até o dia 5 de março de 2024 para fazer o requerimento no site da NFG. Os 40 premiados da edição de setembro, a data limite para o resgate é no dia 2 de janeiro de 2024. Já os 62 vencedores de outubro têm até 4 de fevereiro para requerer o dinheiro. Para concorrer aos sorteios mensais, basta se cadastrar gratuitamente no site da NFG. Os inscritos também podem receber até 10% de desconto no IPVA. Os interessados em participar dos sorteios devem estar inscritos no programa e pedir nota fiscal com cadastro de pessoa física em suas compras. Além do prêmio máximo de 50 mil, há premiações de 10 mil, 5 mil, R$1.000 e R$500. Os vencedores podem resgatar os seus prêmios acessando o site da Nota Fiscal Goiana, fazendo login com senha e fornecendo os dados bancários para o depósito. Eles têm 90 dias a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado para solicitar esse resgate. E somente 5 cidades de Goiás concentram 40% de todo o furto de energia no estado. Segundo a concessionária Equatorial Goiás, são elas Goiânia, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás e Lusiânia. Os dados são de janeiro a outubro de 2023. Nesse período, a companhia inspecionou 173 mil unidades consumidoras. Foram residências, comércios e indústrias com suspeitas de fraude em todo o estado. Do montante, as suspeitas se confirmaram em cerca de 83 mil locais e houve a regularização posterior. Destaca-se, somente em Goiânia, a região metropolitana, foram 44 mil inspeções em unidades consumidoras. Nesses casos, foram 23 mil apresentaram alguma irregularidade na medição. Nas fiscalizações, a empresa atua em conjunto com as forças de segurança do estado. Foram 136 operações de combate ao furto que resultaram em 100 prisões. De acordo ainda com a Equatorial, a ação foi responsável por recuperar 24 gigawatt-hora. A energia, para vocês terem uma ideia, é suficiente para manter Caldas Novas abastecidas por um mês. Energia suficiente também para abastecer, por exemplo, todo o município de Caldas Novas. E a indústria goiana atinge o segundo maior nível de crescimento da sua história. A reportagem é de Sabrina Monteiro. Com o alto índice de produtividade, Goiás tem se sobressaído em relação aos outros estados brasileiros no setor industrial. Ao longo deste ano, de 2023, o estado de Goiás vem experimentando um crescimento na produção industrial muito expressivo, principalmente tendo em vista o fraco desempenho da indústria brasileira. Recentemente, por exemplo, nós tivemos o anúncio de um novo distrito industrial que deve alavancar cada vez mais os investimentos. Dados do IBGE mostram que em outubro deste ano, a indústria goiana cresceu 13% a mais que o mesmo período do ano passado, o segundo melhor mês da história em termos de nível de produção industrial. Segundo o superintendente de Estudos e Projeções Macroeconômicas, o percentual apresentado reflete na criação de mais oportunidades de emprego no estado. Só nesse ano de 2023,
12 mil novos empregos a mais foram gerados no setor industrial. E isso, empregos a mais em relação ao ano passado. Mas o estoque de empregos, ou seja, o total de empregos que a indústria gera em Goiás, já ultrapassa os 300 mil empregos formais. A pesquisa também revela as atividades que mais se destacaram entre os meses de janeiro a outubro. Em primeiro lugar, ficou a metalurgia, com crescimento de 21%. Em segundo, a fabricação de produtos químicos, que subiu 9,2%. E em terceiro, a fabricação de alimentos, com 7,7%. Melhoria da infraestrutura e políticas de redução de tributos foram apontados como principais fatores que contribuem com o atual momento do setor. A melhoria da infraestrutura, a melhoria do ambiente de negócios, como, por exemplo, políticas de redução de tributos, concessão de benefício fiscal. Então, tudo isso faz com que você reduza o peso dos impostos, o peso da burocracia, uma vez que o setor industrial ele precisa desse ambiente de negócios favorável para que ele possa se desenvolver. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. Olha, com representantes brasileiros definidos, a Copa Sul-Americana do ano que vem vai reunir um número expressivo de campeões da Libertadores. Por enquanto, com Boca Juniors, Olímpia, Cruzeiro, Internacional, Corinthians e Racing garantidos, são 6 campeões e 15 títulos do torneio mais importante do continente. Segundo o maior campeão da história da Libertadores, o Boca ficou fora do torneio e está confirmado na Sul-Americana do próximo ano. O time de Buenos Aires puxa a fila dos campeões com 6 conquistas. Olímpia com 3, Cruzeiro 2, Internacional 2, Corinthians 1 e Racing 1 completam o grupo. O número de títulos pode aumentar caso Estudiantes perca a final da Copa da Argentina na próxima quarta-feira. Em caso de derrota, o time de La Plata jogará a Sul-Americana, elevando o número de conquistas para 19. Os argentinos venceram a Libertadores em 68, 69, 70 e 2009. No total, a Conmebol vai distribuir 44 vagas através de competições nacionais. Brasileiros e argentinos vão diretamente para a fase de grupos e os demais disputam a fase preliminar. E o Fluminense embarca para o Mundial com muita festa por parte dos torcedores. Vamos saber como é que foi essa despedida do Brasil com René Almeida. O Fluminense começou a ver o Mundial de Clubes da FIFA se tornar realidade nesta terça-feira. A delegação do tricolor carioca deixou o Rio de Janeiro por volta das 9 horas da noite e embarcou rumo a Jeddah, na Arábia Saudita, para a disputa inédita da competição. No último adeus, a torcida fez uma grande festa com sinalizadores, bandeirões e foguetórios na entrada do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Antes do embarque, o volante André falou sobre a expectativa para o Mundial. Com certeza, campeonato muito difícil, campeonato especial, campeonato à parte, onde todo clube quer chegar. É difícil chegar lá, ganhar a Libertadores, ganhar a UEFA. Então, sabemos da dificuldade que vai ser, mas estamos preparados. Já o técnico Fernando Diniz destacou a contratação do meia Renato Augusto, que deve ser anunciado nos próximos dias. Não, é um jogador que dispensa comentários, história linda no futebol, um jogador extremamente talentoso, que decide jogo, todas as informações, que ele é um grande profissional, um excelente caráter, um ótimo amigo. E o jogador, para mim, ele fala pelo seu gesto dentro do campo. Então, há muito tempo eu admiro o Renato. E para a gente é uma alegria, uma honra muito grande poder contar com tamanho talento e tamanha integridade pessoal.
O voo fretado com a delegação do Fluminense deve pousar em Jeddah, na Arábia Saudita, por volta das 10 horas da manhã desta quarta. Estão previstos 4 treinos do tricolor antes da estreia, na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde. Nesta terça, na abertura do Mundial, o Al Ittihad bateu o Auckland City da Nova Zelândia por 3-0. Os gols foram marcados pelo ex-corintiano Romarinho e pelos franceses Kanté e Benzema. Agora, o campeão saudita enfrenta o campeão africano Al Ahly do Egito na sexta-feira. Quem vencer pega o Flusão na próxima segunda. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6 horas e 53 minutos. E o mercado físico do boi gordo mantém o mesmo padrão de negócios nas principais regiões produtoras do país. O fato é que os frigoríficos ainda se deparam com escalas de abate apertadas, com um ou outro avanço pontual. A demanda da carne bovina aquecida durante o último bimestre do ano inviabiliza movimentos mais amplos de pressão. A oferta de animais terminados segue restrita, sem grande disponibilidade de animais terminados a pasto, até mesmo pelas chuvas irregulares durante o segundo semestre que prejudicaram a recuperação das pastagens. Assim, o mais provável é que animais terminados a pasto estejam aptos ao abate apenas no fim do primeiro trimestre de 2024. É o que afirmou o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, capital, a referência média para a arroba do boi ficou em R$244. Já em Goiânia, Goiás, a indicação foi de R$242 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, Minas Gerais, essa mesma arroba teve preço de R$240. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a indicação foi de R$232. E finalmente em Cuiabá, no Mato Grosso, a arroba ficou indicada a R$207. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 10 minutos, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que regulamenta e tributa o mercado de apostas esportivas, as bets. As bets, apesar de legais no país, ainda não são tributadas pelo governo. O relatório do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, regulava e taxava ainda os jogos de azar virtuais, como os cassinos online. Mas a oposição se articulou e conseguiu excluir este ponto do texto por 37 votos a 27. Dessa forma, o projeto vai valer somente para apostas de eventos reais, em que é definido no momento da jogada quanto o apostador pode ganhar se acertar o palpite. As bets, apesar de legais no país, ainda não são tributadas. A proposta, que foi alterada pelos senadores, retorna agora à Câmara para a nova rodada de votação. A regulamentação e taxação de apostas é importante para o governo, e tem nesse projeto uma das medidas para tentar melhorar a arrecadação fiscal no ano que vem. E o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, voltou atrás e decidiu tirar o financiamento do Sistema S do Orçamento da União para 2024. A previsão de a verba para o Sistema S sair do orçamento havia sido incluída por Forte em sua versão inicial do texto, só que a medida desagradou tanto o governo quanto os empresários ligados ao Sistema S. Desagradou o governo porque teria um gasto que não tem hoje, que poderia representar despesas a mais de cerca de 40 bilhões de reais. E desagradou os empresários porque, fazendo parte do orçamento, os recursos poderiam ser bloqueados. Embora sejam privadas e administradas por federações e confederações patronais, as entidades do Sistema S são mantidas por contribuintes estipuladas em lei. Esses recursos não fazem parte do orçamento e vão obrigatoriamente para as entidades. E uma nova onda de calor fará máximas ultrapassarem os 40 graus. Vamos conferir essa previsão climática com Tereza Klein. Uma nova onda de calor chega ao Brasil nesta quinta-feira e poderá fazer as máximas ultrapassarem os 40 graus. O fenômeno deverá ocorrer entre os dias 14 e 20 de dezembro e deverá atingir o centro do país. Todos os estados da região centro-oeste e partes das regiões sul, sudeste, norte e nordeste receberão a massa de ar quente e seco. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Deise Moraes, afirma que será emitido um alerta aos estados. A partir de quinta-feira, essa onda de calor, as temperaturas devem ficar
5 graus acima da média, e nós vamos emitir um aviso laranja por conta do período que consiste aí por mais de 3 dias. O pico do calor deverá ficar concentrado em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia. Nesta área, as temperaturas serão as mais elevadas. Esta é a 5ª onda de calor consecutiva. O Brasil registrou o fenômeno em agosto, setembro, outubro e novembro. Os motivos são a associação do El Niño com o desequilíbrio climático causado pela poluição. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13. E a gestão do governador Ronaldo Caiado à frente de Goiás tem rendido frutos ao político cotado como um dos candidatos às eleições presidenciais do ano que vem. Nessa terça-feira foi divulgado mais uma rodada do Paraná Pesquisa, na qual mostra que a aprovação do mandatário estadual cresceu para 81% no segundo mandato consecutivo. Por outro lado, há uma rejeição de 13,6%, enquanto 4,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar. No cenário presidencial, o governador, que já foi candidato ao Palácio do Planalto em 1989, também aparece bem avaliado conforme a pesquisa realizada entre os dias 6 e 10 de dezembro. Em uma hipotética disputa presidencial, Caiado contaria com 37,8% das intenções de voto do eleitorado goiano, enquanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro alcançaria 21% e o presidente Lula 19,9%. A gestão de Caiado frente a Goiás tem rendido então frutos ao político que agora sonha em, quem sabe, ser candidato a presidente da República. E no ano com maior média de beneficiários de valor médio e de investimento federal da história do Bolsa Família, o programa do governo federal chega ao calendário de dezembro com 516 mil famílias contempladas em Goiás. O cronograma de pagamentos do último mês do ano teve início, nesta segunda-feira. O valor médio recebido nos 246 municípios do estado chega a R$ 680,86. Para saldar o investimento, o repasse é de 351 milhões de reais para Goiás. Seguindo uma tendência nacional, 89,5% das famílias goianas que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres. A capital Goiânia é o município com o maior número de famílias contempladas em dezembro. São 76.400 beneficiários que recebem um valor médio de R$ 672,97 a partir de um investimento federal de 51.300.000 reais. Na sequência aparece Águas Lindas de Goiás com 25 mil famílias, Lusiânia com 24 mil famílias e Aparecida de Goiânia com 20.100 famílias. A cidade com maior valor médio de repasse em Goiás é Campo Limpo de Goiás, com R$ 727,09 para 1.032 famílias atendidas no município. Na sequência das localidades com maior valor médio estão Abadia de Goiás e São João da Aliança. 7h16. Polícia prende integrantes de quadrilha especializada no golpe do leilão falso. Fiquemos atentos. Vamos ouvir a matéria de Brunelli Portela. A operação aconteceu no dia 6 de dezembro em São Paulo contra um grupo criminoso especializado no golpe do leilão falso. 3 prisões cautelares e 5 medidas de busca e apreensão foram realizadas. Os criminosos criam sites falsos, né? Uma vez replicando os sites de leiloeiros verdadeiros ou sites de órgãos públicos que realizam leilões, ou até mesmo criando sites totalmente falsos, né, de leilões que não existem. E as vítimas são atraídas a cadastrarem nesse site a participar de leilão. São postados lotes, as fotos dos bens, dos veículos, tratores, motos, máquinas, carros, e as vítimas são induzidas a participar desse leilão e, acreditando estar participando de um leilão verdadeiro, acaba efetuando lances, o bem chega a ser arrematado e a vítima acaba encaminhando valores para esses criminosos a título de pagamento do valor da arrematação. Mas, na verdade, tudo ali são os artifícios empregados para obter essa vantagem ilícita.
O delegado ainda explicou o que deve ser feito para evitar cair em golpes como esse. Procurar conhecer como que funciona a dinâmica do leilão, né? Procurar as leiloeiras autênticas para que entenda como que o leilão funciona e sempre que buscar o leilão online, procurar ver se trata de um site autêntico ou não, se esse site foi criado recentemente, se esse site tem registro, né? Está hospedado no Brasil, portanto tem registro.com.br, se o site, o layout do site, o rosto dele ali tem característica de um site profissional ou não. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h18. E recém-aposentado dos gramados, Felipe Luiz recebeu um convite de um velho conhecido para iniciar a sua carreira na beira de campo. De acordo com o UOL, o ex-lateral do Flamengo foi chamado por Jorge Jesus para ser auxiliar técnico no Al Hilal da Arábia Saudita. O técnico português que trabalhou com Felipe Luiz no Flamengo em 2019 e início de 2020 já pensava em ter o ex-lateral esquerdo na sua comissão técnica ainda quando treinava o Fenerbahçe da Turquia na temporada passada. Mas a ideia foi adiada, uma vez que o defensor não decidiu se aposentar antes. Ainda segundo o site, Felipe Luiz e Jorge Jesus mantêm uma estreita relação desde 2019. Dessa forma, o ex-jogador deve analisar a proposta com carinho, visto que seria uma grande oportunidade de aprender ainda mais sobre futebol. Copa dos Campeões da Europa, Manchester United é eliminado e Real Madrid se mantém 100% na competição. Vamos ver o resumo da rodada desta terça-feira com René Almeida. Uma rodada da fase de grupos da Champions League 2023-2024 começou nesta terça-feira e confirmou uma zebra que já vinha se desenhando ao longo da competição. Na Inglaterra, o Manchester United perdeu por 1-0 para o Bayern de Munique e está eliminado das competições europeias nesta temporada. O gol marcado por Coman sacramentou a liderança do time alemão com 16 pontos. Em segundo lugar ficou o Copenhagen, que venceu o Galatasaray por 1-0 e também avançou de fase. No grupo C, outro favorito ao título venceu mais uma. O Real Madrid virou sobre o Union Berlin na Alemanha e garantiu o 100% de aproveitamento na fase de grupos. No outro jogo da chave, o Napoli fez 2-0 no Braga e também se classificou. Ainda na Itália, a Inter de Milão ficou no 0-0 com a Real Sociedad e pode ter se complicado na competição. Isso porque os espanhóis ficaram na primeira colocação e os italianos na segunda, o que pode representar, em tese, um confronto mais difícil nas oitavas. No mesmo grupo, o Benfica fez 3-1 no Salzburg e vai disputar a Liga Europa. Já o Arsenal ficou no 1-1 fora de casa com o PSV, bom para os dois que estão classificados, os ingleses em primeiro. O grupo B ainda teve a vitória do Lens sobre o Sevilha por 2-1. Nesta quarta, quem decide sua vida é o PSG. Na Alemanha, Mbappé e companhia enfrentam o Borussia Dortmund. Para não depender do outro jogo do grupo, entre Newcastle e Milan, os franceses precisam da vitória. No mesmo horário, às 5 da tarde, o Barcelona, já classificado, vai à Bélgica pegar o Royal Antuérpia, já eliminado. Porto e Shakhtar Donetsk definem o segundo lugar no outro jogo do grupo H. Destaque ainda para Atlético de Madrid e Lazio, que decidem o título do Grupo E, e para o Manchester City, que busca manter o 100% de aproveitamento na Sérvia diante do Estrela Vermelha. Este jogo ocorre mais cedo, às 2h45. Agência Rádio Web, com informações da Champions League, René Almeida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h21. E o Ministério da Agricultura e Pecuária estendeu até o dia 13 de janeiro de 2024 o calendário de semeadura da soja 2023-24 em Mato Grosso. A alteração atende a um pedido da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso diante da atual estiagem causada pelo fenômeno El Niño. A mudança consta no Diário Oficial da União, mediante a portaria número 968 de 8 de dezembro deste ano da Secretaria de Defesa Agropecuária, ligada ao Ministério e que foi publicada na última terça-feira. A solicitação ao mapa de prorrogação do calendário de semeadura da soja foi realizada pela FAMATO no dia 23 de novembro. Uma solicitação também foi feita, segundo a Federação, ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, no dia 28 de novembro. Levantamento realizado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgado na semana passada, aponta para a safra 23-24 de soja no estado, uma área de 12.131.000 hectares.
A extensão é inferior aos 12.222.000 hectares previstos para novembro e também para temporadas. Contudo, levemente acima dos 12.122.000 hectares da safra 22/23. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22. Estudantes do FIES podem pagar dívidas do programa por meio da prestação de serviço público. Saiba como funciona com Natália Guimarães. Nesta terça-feira, a Comissão de Educação do Senado aprovou a proposta que prevê que estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, possam abater suas dívidas participando de programas de apoio ao serviço público nas áreas da saúde, educação, assistência social, entre outros. O texto foi apresentado pela senadora Dorinha Seabra, que ofereceu uma alternativa ao projeto de lei que, inicialmente, visava o perdão total das dívidas dos estudantes no programa. Aprovada em caráter não terminativo, a matéria segue agora para avaliação da Comissão de Assuntos Econômicos. A especialista em educação Catarina Santos explica que a possibilidade de pagar dívidas do FIES por meio da prestação de serviço público pode ser uma medida positiva. Então, se você olha à primeira vista, se eu pensar o estudante que está sem condições de pagar e pode prestar serviço público para pagar essa dívida, se for feito certinho, isso é bom. Mas a questão é como é que isso vai ser utilizado, quais são as regras estabelecidas. Segundo o texto aprovado, a cada semana de trabalho com pelo menos 20 horas, os estudantes que possuem dívidas no FIES terão direito a reduzir uma prestação de sua dívida, além de receberem reembolso pelas despesas de transporte e alimentação. O FIES é um programa do Ministério da Educação voltado para financiar a graduação de estudantes em cursos superiores pagos. O educador financeiro Francisco Rodrigues afirma que é um programa positivo, mas destaca que é fundamental para o estudante avaliar seu orçamento e realidade antes de assinar o contrato. Colocar avalistas que realmente vão dar segurança para esse contrato e que você consiga se formar e também não desequilibrar a tua família, os avalistas, e você de fato poder sair da faculdade com a certeza que vai dar continuidade aos pagamentos, que vai quitar a sua faculdade e que você vai para o mercado de trabalho com a consciência que vai ser um bom profissional. De acordo com o texto aprovado, as dívidas são estimadas em 11 bilhões de reais, com mais da metade dos beneficiados com compromissos atrasados. Além disso, aponta que do ponto de vista do direito constitucional à educação, essas dívidas se apresentam como uma contradição, principalmente porque, em sua maioria, os principais devedores são estudantes carentes ou trabalhadores. Reportagem Natália Guimarães. 7h25 agora. Saúde de Goiás alcança a marca de 100 doadores de órgãos em 2023. Programa Desenrola é prorrogado por mais 3 meses. Programa Juntos pelo Araguaia será realizado nesta sexta-feira em Mineiros. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saiam daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h33 agora. Estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, o programa Desenrola Brasil foi prorrogado até o dia 31 de março do ano que vem. 3 meses além do prazo inicial, que seria no fim deste ano. A medida provisória foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, que altera a lei número 14.690, de 3 de outubro do ano passado, para prorrogar a duração do programa. Uma portaria do Ministério da Fazenda, também publicada ontem, autoriza que contas nível bronze do portal gov.br possam acessar a plataforma do Desenrola. Antes, somente as contas nível prata ou ouro tinham essa autorização. O Desenrola começou em outubro deste ano para ajudar os brasileiros a limpar o nome. Ele abrange dívidas feitas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Segundo dados do Ministério da Fazenda, o Desenrola renegociou até agora 29 bilhões de reais em dívidas. Quase 11 milhões de pessoas foram beneficiadas. Em média, o valor renegociado foi de R$ 250 para pagamento à vista e de R$ 790 para pagamento parcelado. Os setores com maior número de renegociações foram financeiro, de securitizadoras, empresas que compram as dívidas de consumidores com outras empresas e contas de luz. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, iniciou ontem a 8ª e última reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic.
No encontro que termina amanhã, a expectativa é que o órgão reduza a taxa dos atuais 12,25% ao ano para 11,75% ao ano, segundo o Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com analista de mercado. Este deverá ser o quarto corte desde agosto, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário, juros que desestimulam a economia. Após sucessivas quedas no fim do primeiro semestre, a inflação voltou a subir na segunda metade do ano, mas essa alta era esperada por economistas. Os membros do Copom já previam cortes de 0,5 ponto percentual nas reuniões do segundo semestre. No comunicado do último encontro, em novembro, o órgão informou que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária. Para o ano que vem, a estimativa dos analistas é de que as reduções continuem em menor medida e que a Selic encerre 2024 em 9,25% ao ano. Para o fim de 2025 e 2026, a previsão da Selic é de 8,5% ao ano. Turismo deve gerar mais de 85 mil vagas até fevereiro do ano que vem. Vamos saber dessa boa notícia com a Tereza Klein. O setor turístico poderá faturar 155 bilhões de reais e abrir 85 mil novas vagas de trabalho temporário na alta temporada 2023-2024. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que afirma que a temporada de verão, que iniciou neste ano, deverá ter faturamento 5,6% maior em relação ao ano passado. A alta temporada vai de novembro a fevereiro. O economista responsável pela pesquisa, Fábio Bentes, afirma que para fazer esta projeção otimista, levou em consideração um cenário econômico bastante positivo. As razões para esse cenário otimista basicamente são a desaceleração da inflação, o aumento da massa de rendimentos da população, com queda do desemprego e com aumento real do rendimento, e inclusive com o início do processo de queda dos juros. Então, o setor deve ter pela frente uma temporada bastante positiva, com crescimento de faturamento e, consequentemente, com maior abertura de vagas. O economista Gilvan Bueno, voluntário do Instituto Consuelo, corrobora o otimismo da CNC. Para ele, medidas do governo, como o Desenrola Brasil, têm ajudado a recuperar o poder de compra da população. Principalmente, alguns programas do governo, como o Desenrola Brasil, ajudando muitos brasileiros a reduzirem seu endividamento e, consequentemente, a taxa de juros, que acaba penalizando, também vindo como um reforço, e uma alteração estrutural quando nós pensamos na questão dos juros do cartão de crédito, que tem aí uma grande discussão no atual cenário sobre os juros do rotativo. Esses critérios, como recuperação da capacidade de consumo via endividamento e crédito, redução da taxa de juros, combate à inflação de maneira efetiva e redução, por exemplo, do desemprego e também aumento da capacidade de renda das famílias, está estimulando um dos melhores momentos do setor turístico nos últimos 3 anos. O turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia. Em 2020, registrou encolhimento de 36,7%. Após esse período, vem apresentando sucessiva recuperação. Em relação aos empregos, o setor vem apresentando crescimento nas contratações. Enquanto que no ano de 2020, quase 470 mil postos de trabalho foram eliminados, após esse período, o mercado de trabalho no turismo começou uma recuperação gradual. Já foram criadas 612 mil novas vagas. Para esta alta temporada, a CNC estima a criação de 85.795 novos postos, o maior volume desde 2014. O segmento de alimentação deverá ser responsável por mais da metade dos empregos, seguido pelo de transportes e pelo de hospedagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem Tereza Klein. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h39. O evento de celebração do lote 5 do programa Juntos pelo Araguaia será realizado nesta sexta-feira em Mineiros. Quem explica melhor o objetivo do evento é o consultor técnico da SPTC Engenharia, Andrisley Joaquim da Silva. Próxima sexta-feira, dia 15, às 7h30 da manhã, a gente vai estar
fazendo o lançamento dos plantios das áreas, como se diz, as áreas que foram prioritárias para essa primeira etapa, né, em Mineiros e Portelândia. A gente pensa que é um momento que o produtor deve estar presente, a sociedade de Mineiros deve estar presente, toda como se diz, as autoridades possíveis estar presente para entender mais o programa que é o Juntos pelo Araguaia. É um programa do governo do estado de Goiás e do estado de Mato Grosso. Ele prevê a restauração das áreas de recarga do rio Araguaia, não só em Goiás como em Mato Grosso. E em Goiás já é a segunda empresa que está fomentando a Rumo. Em Mineiros e Portelândia, hoje, o lote dela é de 50 hectares. Então a gente vai falando como vai acontecer todo esse procedimento de restauração dos 50 hectares, como é que o produtor rural vai poder se engajar a novos projetos ou até mesmo nesse projeto, né? Como se diz, o produtor rural ele tem um papel de voluntário, não é nada forçado, não é nada obrigatório, mas que se ele tiver uma área, queira no futuro ou agora começar uma restauração, um plantio de algumas espécies nativas, que o momento é esse, é engajar com o projeto Juntos pelo Araguaia e tentar melhorar a qualidade do corpo hídrico do Araguaia e aumentar a nossa vazão de recarga. Passando agora para a informação, quem vai estar e como a gente vai lidar com esse dia, vai ser assim, às 7h30 começa o credenciamento, onde as pessoas deixam seu nome e também já vai participando de um café da manhã. Neste momento, nós vamos ter a presença das autoridades de Mineiros e Portelândia, secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente, prefeitos, né? Prefeita Liomar, prefeita de Portelândia, e também nós vamos contar com a ilustre presença da deputada Rosângela e da nossa secretária do Meio Ambiente, a Andréa Vulcanes, que é a maior competência que a gente tem dentro do estado, né? Ela que responde por tudo isso e ela que está encabeçando todo o projeto Junto pelo Araguaia, que é proposto pelo governador Ronaldo Caiado. Então a gente conta com a presença de todos que possível para estar participando esse dia e também fazer um momento de network com os dois diretores da empresa. A Rumo Malha Central, o diretor da empresa é STCP. É de graça, não tem custo, só tem que estar lá, né, às 7h30 da manhã, fazer o credenciamento e participar conosco do lançamento do Juntos pelo Araguaia, né, lote 5, Mineiros e Portelândia.